Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o quinto e último bloco deste Expresso Sindimepa, podcast do Sindicato dos Médicos do Pará. Aqui, nesses episódios, estamos ouvindo Everson Costa, que é o titular do DIEESE no Pará. Everson, agora gostaríamos de falar um pouco mais sobre essa relação do sindicato com o DIEESE, a história do Sindimepa participando do DIEESE no Pará. Verdade. A gente, inclusive, encerrou o bloco anterior lembrando com muita saudade, com muito respeito, né, a memória do nosso ex-coordenador geral do DIEESE aqui no estado do Pará, Dr. João Gouveia. Ele foi coordenador geral do DIEESE por mais de uma oportunidade. Para que as pessoas entendam um pouco da nossa estrutura, a gente tem uma supervisão técnica, da qual eu estou nessa condição de titular. Nós temos uma coordenação sindical que reúne os principais sindicatos filiados, e aqui você tem a figura desse coordenador, que é fundamental, que é a pessoa que faz a interlocução do papel técnico do DIEESE em relação às demais instâncias. Então, o Dr. Gouveia tinha essa função singular de fazer a relação do DIEESE fortemente, sindicalmente falando, com as centrais sindicais, na representação de eventos, em espaços públicos. Sempre levou, não só com muito entusiasmo, mas com muita sabedoria e com muita competência aos espaços que ele participou representando o DIEESE, uma grande capacidade de articulação, e sempre referendando que o DIEESE nada mais é do que a construção coletiva do conhecimento que o movimento sindical buscou, né, cientificamente falando, tecnicamente falando, para contrapor aquilo que vinha de lá para cá. O DIEESE se firmou nacionalmente, primeiro fazendo a contestação de uma inflação que era apontada ali pela década de 60 como a correta no Brasil, e em algum momento quase sempre era fantasiosa. Quase sempre era fantasiosa. Eu convido também a todos, que essa história é muito legal, porque os trabalhadores foram a campo pesquisar, inclusive com as suas esposas, senhoras, né, quanto era de fato o arroz, o feijão, né, e aqueles produtos, para justamente contrapor uma fala que vinha dos governos e empresários, dizendo que aquela inflação era X, e na verdade o DIEESE foi lá e viu que era muito mais que isso. E essa construção, esse trabalho veio reverberando nacionalmente. Na década de 80 se instala o DIEESE aqui no estado do Pará. Inicialmente, e aí claro, por mais de 30 anos, tem que lembrar aqui da figura do nosso ex-supervisor técnico do DIEESE, Roberto Seno, economista consagrado aqui no estado, participou de várias falas, debates. Hoje, se você fala da história da economia do estado do Pará, você tem que obrigatoriamente fazer associação também com a figura desse profissional, que certamente aí deu uma contribuição gigantesca e ainda é um grande poço de sabedoria, tanto que a gente recorre, vez ou outra, aos seus ensinamentos e à sua experiência. Nessa construção, né, a fundação do DIEESE no estado contou com grandes parceiros, e parceiros sérios. O Sindicato dos Médicos, sempre preocupado não só em defesa da classe, mas sempre buscou fazer uma discussão transparente, serena e principalmente responsável das condições de saúde no estado. Lembro que o Sindicato dos Médicos, na pessoa do Dr. Gouveia e de outros representantes, sempre fez parte de maneira ativa do Conselho Estadual de Saúde. Vários fóruns e embates, da qual foi pontuado, inclusive com apoio técnico do DIEESE, em alguma dessas informações, a contraposição para que desde recursos, verbas, programas pudessem descer ao Estado, mas dialogando com a nossa realidade. E a preocupação do Sindicato dos Médicos foi para além, inclusive, das mesas de negociação, da participação social desses conselhos e fóruns. Chegamos em algum momento a ter, inclusive, a discussão sobre o custo pesado dos medicamentos, que até então, antes dos medicamentos genéricos, a gente já fazia pesquisas lá pelo DIEESE, mas em algum momento surgiu a necessidade de acompanhar também aquela novidade, ou seja, os medicamentos genéricos chegando com preços bem mais acomodados, mas de fato era aquilo mesmo. E aí a gente fez uma grande parceria também com o Sindicato dos Médicos na identificação, veja só, dessa pesquisa com esses dados, para mostrar à população, à sociedade paraense, que aquele medicamento de fato era genérico, com preço justo, conforme se propagava na época. Hoje os medicamentos estão aí, até mais farmácias do que
do que outros estabelecimentos, escolas, inclusive isso foi noticiado, né? Mostra como o setor da saúde cresceu, mostra como há espaço ainda para investimento e automaticamente, ainda dentro de tudo que a gente conversou, de novo, precisamos reconhecer a classe médica nesse contexto. Ninguém investe, pessoal, se não dá retorno. E essa história do Diese se confunde de maneira muito bacana, muito harmoniosa com a construção da história do Sindimep. Hoje, um dos sindicatos mais bem estruturados do estado do Pará, digo isso para além da estrutura física, mas também de respeitabilidade e participação em grandes debates e lutas, é o Sindicato dos Médicos. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, construindo, ajudando no papel que nós temos que ser, de assessores. Esse é o nosso grande papel. É municiar, é colocar a história da instituição, a história dos trabalhadores, o conhecimento acumulado de todo esse período na mão dos dirigentes sindicais, dos dirigentes do Sindicato dos Médicos, para que a gente possa, como resultado final, ter piso, condição de trabalho, a participação nas agendas e grandes importantes para a sociedade, claro, com isso conquistando, e aqui uma coisa muito importante que a gente precisa sempre lembrar, o sindicato ele tem uma construção coletiva, ela vai para além do coletivo que defende. Então, o Sindicato dos Médicos não faz uma luta só em prol dos médicos, a gente sempre tem que lembrar isso. Ele faz a construção da luta pela defesa dos trabalhadores, quando fala de saúde, quando fala de direitos, quando busca o espaço de representação institucional para que possa ser garantido não só a sua classe que defende, mas ao conjunto da sociedade a melhor política pública possível e até privada, por que não dizer isso também? Então, parabéns ao sindicato, agradeço aqui a acolhida, inclusive, essa oportunidade aqui que eu espero que a gente possa vir fazer de outros temas, falar e conversar, isso é fundamental. Nós temos muita coisa no Diese para contribuir e ficamos muito felizes e honrados em poder estar com essa parceria e, se Deus quiser, que ela seja longínqua para todos nós. Muito obrigado pelos elogios ao Sindimepa, mas isso tem também muito da convivência com o Diese durante esse tempo todo, recebendo orientações que foram fundamentais para nós. O Sindicato dos Médicos, é bom que se diga, ele sempre participou efetivamente do movimento sindical médico brasileiro, haja vista que um dos nossos quadros mais antigos, o Dr. Valdir Cardoso, já foi presidente da Federação Médica Brasileira e fundador foi presidente da Federação Médica Brasileira, fundador dela, com um grupo de sindicalistas brasileiros, e também da FENAM, antiga, Federação Nacional dos Médicos. Que já foi filiada do Diese também. Pois é, dando grande contribuição para o sindicalismo médico brasileiro. Foi seguramente um dos sindicatos que mais se preocupou desde sempre em trabalhar de forma profissional na condução da sua gestão enquanto empresa, gestora do movimento sindical, para que fosse um sindicato independente da contribuição sindical, que outrora chamava-se imposto sindical. Exato. Então, desde cedo, e aí tem muito do Diese também, das suas orientações, trazer para nós uma gestão que pudesse fazer o sindicato independente da contribuição sindical, do imposto sindical antigo. Isso nós conseguimos, tanto é que quando houve a reforma trabalhista e que essa contribuição deixou de ser obrigatória e passou a ser uma contribuição por mera liberalidade do médico, do trabalhador médico, nós já tínhamos independência suficiente para sobreviver àquela turbulência. Coisas que outros sindicatos médicos do Brasil sofreram por demasia, né? Exato. Até conseguir superar as suas dificuldades. Isso tudo faz parte da história e o Diese nos ajudou muito com as suas orientações, com esta visão de como fazer gestão olhando para o futuro com segurança. Então, é uma parceria para nós muito cara e que nós valorizamos muito. Consideramos muito importante fazer parte também do Diese como associados. Você quer
se despedir da nossa audiência, quer se referir a nossos médicos que nos ouvem, antes da gente encerrar o 5º bloco? Sim, agradecer a todos, primeiro pela paciência, né, pelo interesse no tema, convidar novamente a todos a conhecer um pouco mais do DIEESE. Estamos nas redes sociais também, estamos com site, temos uma escola que oferece formação e, mais do que tudo, estamos abertos. Fala nisso em relação a essa escola, você quer explorar um pouquinho mais para a nossa audiência? Porque eu acho que nós não falamos muito sobre ela. É uma grande conquista dos trabalhadores organizados, porque até então, quando você olha o segmento patronal, e aqui quando falo patronal não de maneira pejorativa, mas de maneira organizada, aí vocês têm o Sistema S da vida, as federações, todos esses instrumentos se organizaram para ter seus cursos preparatórios, suas universidades. Veja que a Vale do Rio Doce tem a sua faculdade, né? E chegou o momento que os trabalhadores precisaram ter também essa estrutura de formação que primeiro fosse reconhecida pelo MEC, então uma instituição de ensino superior, né? E, para além disso, cursos de formação voltados para a classe trabalhadora, mas não numa perspectiva ideológica, apaixonada, romântica, não caminha nesse sentido. Muito mais no sentido de fazer com que grandes temas que fazem parte do trabalhador, do seu convívio, salário, piso, custo de vida, inflação, as pautas do nosso dia a dia, tudo isso transformado em educação, em formação. Então nós temos um curso de graduação chamado Economia e Trabalho. Veja que ele traz aqui a economia com seus principais conceitos, mas traz o trabalho como principal agente dessa economia e reconhece ele nos principais aspectos do dia a dia, desde a negociação, da construção do sistema de relações de trabalho, negociação coletiva, ou seja, então é um curso que coloca e foca o trabalho como grande partícipe da construção dessa sociedade. E vários outros cursos de extensão e pós-graduação que tratam dos mais diversos temas. Veja que agora nós temos um curso que será ministrado logo mais, que fala sobre trabalho e meio ambiente. Estamos à porta da COP30. Né? A grande expectativa que o trabalhador carrega em relação à COP30, a gente tem feito esse diálogo aqui no Estado, como a dimensão do mundo do trabalho vai ser afetada com esses novos conceitos que falam de crédito de carbono, sustentabilidade e principalmente transição justa. Isso não é um negócio fácil de se fazer. Eu estou falando de um trabalhador que lá na frente vai ser afetado em seu salário, em sua qualificação e sua função. Para além disso, outras formações que, por exemplo, falam da IA, da inteligência artificial, as transformações no mundo do trabalho, e veja como isso nos afeta. A classe médica hoje é bombardeada com doutores digitais. Você joga no Google lá, estou com dor de cabeça, estou com dor... Ou seja, a gente está lidando com o crescimento e uma mudança estrutural no mundo do trabalho que nos desafia constantemente. O DIEESE tem, na sua escola, na sua formação, cursos voltados para essa realidade, buscando com que esse trabalhador, seja dirigente sindical, pessoal, seja trabalhador de base, qualquer um, é aberto, ele possa ter acesso a esse conteúdo e mais, formado, inclusive, com diploma, certificação pelo MEC, por conta desse tipo de assunto. Então, é um convite aqui que eu faço a todos, podemos vir aqui em outras oportunidades, já agradecendo, para dialogar não só esse tema, mas outros que a própria escola do DIEESE coloca à disposição. Esse do trabalho e meio ambiente está aí um tema legal para a gente dialogar e discutir, porque a gente precisa fazer essa pergunta, essa reflexão. Como é que fica a dimensão do mundo do trabalho nesses conceitos que vão mudar drasticamente a nossa vida, a nossa realidade? Inclusive, particularmente na nossa região, que não tem sido justa com o trabalhador nosso, com o trabalhador da Amazônia, que dela só quer cobrar os créditos de carbono, a sustentabilidade, a manutenção da floresta, mas quando se vê alguns projetos que trariam emprego e renda para o cidadão daqui, há sempre uma feia dificuldade. Essa ferrovia ferro-grão aí, trazendo soja lá do Mato Grosso para ser escoada pelo Pará, não consegue evoluir a título de agressão à natureza, a título de manter a sustentabilidade, e isso em desfavor do cidadão, do trabalhador da região. Então, talvez não, na minha opinião, com segurança, o momento de mostrar ao mundo que não pode ser só a favor
dos países que já não têm floresta, do povo do mundo, mas tem que se olhar também com mais carinho e com mais objetividade o povo, o cidadão, o trabalhador da região. Portanto, tem tudo a ver este momento para que a gente possa expressar essa realidade. Nós teremos vitrine. Então, é a grande oportunidade de mostrar isso para o mundo. Exato. Everson, eu quero agradecer muito a sua vinda até aqui para conversar com a nossa audiência, com a categoria médica do Pará e do Brasil, a respeito da importância do DIEESE no contexto do Sindicato Médico Brasileiro. Muito obrigado, pela sua vinda. Recebam todos os nossos abraços. Eu quero lembrar aqueles que nos ouvem que, se tiverem sugestão de temas e de pessoas que a gente possa convidar para vir aqui no nosso Expresso Sindimepa, é só entrar em contato conosco através do sindimepa@gmail.com. Muito obrigado, um abraço a todos.